Em relação à postura, pra mim, é o Inter do Odair na sua essência, né? É um time que joga recuadinho, esperando uma bola pra ferir o adversário. A grande questão é que, como não tá acostumado a jogar assim, não consegue. Então a gente fica esperando a escapada, o grande momento, e aí quando a gente depende da magia, a magia ela demora a acontecer. Às vezes ela não acontece. Quando um time como o Flamengo necessita falhar pra tu fazer alguma coisa, aí tá a parte mais difícil, que eles falhem. Acho que em algum momento o Inter jogou direitinho, por mais que a marcação tivesse um pouco desencaixada, eu sinto que o Inter teve um processo de segurar o Flamengo que estava dentro do script, o escopo foi combinado aquilo ali mesmo, e aí acaba tomando aquele gol que pra gente é uma grande pena, né? Mas dentro das possibilidades que a gente sabe que o Inter pode falhar, acho que todo mundo sabia que era uma das mais prováveis. Do Inter tomar um gol assim, porque repetidamente e há muito tempo, não é nenhuma questão só do Roger, mas uma questão que o Roger poderia ter arrumado já e em algum momento parou de acontecer, mas sempre volta, né? É crônico, que é a bola aérea defensiva. Então, eu sinto que dá para fazer aqui no Beira-Rio, a gente vai ter que modificar a postura, eu acho que o Inter passando o que fez, né, pra gente no primeiro jogo, demonstra que tem alguma coisa pro segundo jogo que vai ser diferente. Agora é saber colocar em prática. Tu acha que o sentimento é diferente com relação ao que foi do Fluminense? Porque, assim, a vantagem, a questão da vantagem do Flamengo é a mesma que o Fluminense tinha sobre o Inter, né? A diferença, uma das grandes, é que o segundo jogo é no Beira-Rio e o segundo jogo foi lá no Maracanã. Só que a postura do Inter no jogo de ontem dá mais ânimo para esse é possível do que foi na Copa do Brasil? Animicamente, eu acho que faz toda a diferença, né? Até porque a gente tem essa segunda partida em casa, mas eu vi o Inter muito mais ligado. Parece que eu via um pouco mais de sangue nos olhos. A primeira partida contra o Fluminense, eu fiquei um pouco constrangido. Chega nesses momentos ali, a gente tá jogando com transmissão da Globo, dá vontade de dizer, pô, gente, a gente tá jogando pro Brasil inteiro, a gente vai jogar assim mesmo? É sério mesmo? Mas ontem eu senti um pouco diferente esse Inter. Por mais que ele não tenha demonstrado tantas formas de chegar lá. Então, pro segundo jogo eu tô confiante. Óbvio, vai ter que dançar, conforme a música. Tem um comentário aqui bem legal, até levantar para ti, Munari. O Brian Silva mandou: um ponto que eu trago ao debate é que o Flamengo pareceu muito previsível. Sem Arrascaeta e De La Cruz, o time ficou refém de jogar nas pontas. Tu achou isso também? Acho que foi uma opção, né, que o Felipe Luiz fez, sem ter o Arrascaeta, de iniciar com o Bruno Henrique e Plata por dentro. Ele tinha, por exemplo, o Carrascal no banco, que depois entra no segundo tempo. De ser um time mais móvel ali no ataque, mas eu não achei que ficou tão previsível, que o Inter bloqueou muito o centro e deu um pouco o lado pro Flamengo, e o Flamengo foi muito forte pelos lados. Por isso que eu acho que a grande diferença do primeiro tempo pro segundo tempo, ela teve na saída do Emerson Royal, além da questão física, assim. Porque o primeiro tempo o Flamengo amassou o Inter. O Inter teve eu tava até conferindo hoje de manhã os números, a posse de bola de 27% desde da Copa do Brasil. O Botafogo da Paraíba é um adversário que não tinha uma posse tão pequena contra o Maracanã no primeiro tempo. Contra o Flamengo do Maracanã no primeiro tempo de um jogo. Então, ali, o mesmo jogo que eles golearam, 5-0 o Fortaleza teve mais posse do que isso no primeiro tempo. Então, assim, o Corinthians também, que também foi outra goleada do Flamengo. Então, o Flamengo teve um volume muito grande, o Inter não conseguia sair de trás, né? O Flamengo teve o gol da bola parada, mas teve ali uma outra boa chance com o Bruno Henrique, teve uma chegada boa no começo também. Não foram tantas chances do Flamengo, mas foi um volume muito grande. E no segundo tempo, no momento que sai o Emerson Royal, muda um pouco o Flamengo, porque o Flamengo no primeiro tempo, o Emerson avançava pelo lado direito, e aí o Luiz Araújo saía da direita e vinha pra dentro. O Flamengo fazia uma linha de 5 com o Emerson Royal aberto na direita, o Lino aberto na esquerda, Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique por dentro. E o Varela que entra, ele não avança tanto, ele demora mais para fazer o movimento do que o Emerson Royal fazia. Então o Luiz Araújo ficava na direita, à espera dessa subida do Varela, que demorava um pouco mais, e não vinha para dentro. Isso tirou um cara de dentro do Flamengo. E aí deu um pouco de espaço, de liberdade pro Thiago Maia, pro Alan Rodrigues sair um pouco mais. Claro que muda a postura do Inter por estar perdendo, né? O Inter também se arriscou um pouco mais, mas o Flamengo perdeu um pouco desse volume, de conseguir prender o Inter. Eu acho que os melhores momentos do Inter no segundo tempo, eles foram nos primeiros 25 minutos do segundo tempo, porque depois que o Felipe Luiz mexe, que aí entra os caras descansados ali, o Cebolinha, o Samuel Vino claramente sentiu, né? O primeiro tempo do Samuel Vino foi um horror. Ele passava pelo Aguinha, assim, era um troço, né? Eu vejo o Aguinha falando no intervalo, é um terror o Samuel Vino, porque realmente, só que depois ele baixa um pouco a intensidade, e quando o Cebolinha entra o Carrascal, o Flamengo consegue de novo prender um pouco o Inter. Eu acho que ficou a sensação de um resultado melhor. O resultado ele foi melhor do que foi o jogo do Inter, 1-0.
Né? A sensação é muito mais em cima do resultado final, não da atuação. Porque mesmo no segundo tempo que o Inter melhora um pouco, o Rossi não tem nenhuma grande defesa. A grande defesa do segundo tempo ela é do Roger, que mantém o Inter vivo ali, né? O Luiz Araújo quase faz o gol ali na reta final. Mas o primeiro tempo foi muito, e foi uma opção, o Roger até explicou, foi a pergunta do Tiger, foi a penúltima pergunta da coletiva. O Tiger perguntou quanto a escalação do Filipe Luiz mexeu na estratégia do Inter. E o Roger falou abertamente, tinha duas estratégias, uma contra o Pedro e outra contra o Bruno Henrique. E quando ele vê a escalação com o Bruno Henrique, ele entende o quê? O Flamengo vai tentar atacar as costas da defesa do Inter. E aí a estratégia foi de jogar um pouco mais recuado. Então funcionou muito bem essa ideia do Filipe Luiz. E aí fica aquela dúvida, no Beira-Rio, o Inter vai ter que atacar. E óbvio que vai ser o Bruno Henrique. E é como o Inter vai lidar com precisar atacar, com o Beira-Rio lotado, com a necessidade do resultado, com ter a possibilidade de ter um Luiz Araújo, um Samuel Lino, um Bruno Henrique, as costas da defesa, com a Arrascaeta para dar espaço, que vai ter uma Arrascaeta no Beira-Rio. Né? Então ele já criou um outro problema para o jogo do Beira-Rio. Olha só, a gente já vai começar a falar então desse jogo de volta, né? Como virar essa partida, como virar esse 1-0 que o Inter tem. Lembrando que se fizer 1-0 no Beira-Rio, o Inter, aí a decisão vai para os pênaltis, né? Então, ver se aí o torcedor quer viver essa emoção dos pênaltis ou quer passar um pouquinho mais tranquilo. Mas como virar? Pensando nesse jogo da volta, qual que é a estratégia para essa partida no Beira-Rio? A gente vai escutar o que o Roger falou ontem. O certo é que, como eu disse, a estratégia de constranger o Flamengo no primeiro tempo, ela funcionou em parte, né? Porque o segundo momento, que era ter a bola, a gente não cuidou bem dela. Consertar a bola parada, né? Ajustar, fazer os ajustes. Jogando dentro de casa, a altura que nós jogamos nos deu uma outra condição de campo, né? Certo que o Flamengo vai usar a favor o resultado, nos negando o campo e buscando as nossas costas. Nós vamos ter que estar com processo defensivo e controle de transição e contra-ataque bem ajustado para não oferecer os contra-ataques. Chamar o Vaguinha de novo com a gente. Ô Vaguinha, o Munari levantou ali um nome que vai estar no próximo jogo, né? A Arrascaeta não jogou ontem, vai estar, e o Arrascaeta a gente sabe que muda essa questão do jogo. O que o Inter tem que fazer para virar essa vantagem? O que tu pensou nisso, ainda mais com esse retorno do Arrascaeta também no jogo do Flamengo? O Inter tem que jogar mais, Cacau. O Inter tem que jogar mais. Jogou muito pouco aqui. Primeiro tempo do Inter foi nulo. O Inter não jogou aqui no Rio de Janeiro. Segundo tempo melhorou um pouquinho. Acho que foi muito mais assim de postura. O Roger utilizou uma expressão que eu não entendi muito bem. O Inter entrou mais para o campo, né? O jogo do Inter entrou mais para dentro do campo. Eu não entendi, mas eu achei que o Inter avançou um pouco mais. Ele disse que não, que a postura foi a mesma do primeiro tempo. Mas acho que o Inter começou a jogar, tentar jogar pelo menos na segunda etapa. E quando eu falo que tem que jogar mais, falo de individualidades importantes para o time. O Alan Patrick precisa jogar mais. O Alan Patrick, esse é o momento decisivo. O jogo contra o Flamengo, quarta-feira, vai ser uma espécie de marco para a trajetória do Alan Patrick no Inter. O Inter tem um camisa 10 que é extremamente talentoso, que é um jogador diferente, a gente sabe disso, mas ele precisa aparecer em um jogo grande, como é esse jogo de oitavas de final contra o Flamengo no estádio Beira-Rio. O Inter vai precisar muito da bola parada, do Alan Patrick que não tem entrado, vai precisar muito da retenção de jogo, de um passe qualificado. O Alan Patrick precisa aparecer no jogo, não só ele. O Tabata, que era uma esperança, não participou muito do jogo ontem, né? Não conseguiu ter retenção de bola. O Ricardo Matias, eu vou relevar, porque estava, né, isolado lá na frente, parecia uma ilha, a bola não chegava para ele. Até fez boas proteções, segurou a bola lá na frente, ganhou a primeira bola, fez essa primeira bola passar, mas o Inter não conseguiu aproveitar em nenhum momento. Então eu falo das individualidades. O Inter precisa de jogadores que tenham a capacidade de resolver o jogo, de equilibrar o jogo primeiro com a técnica que tem o Flamengo, mas resolver o jogo no estádio Beira-Rio. Tô vendo que o ambiente que está se criando, abriu o check-in já às 10 horas, eu acho até que daqui a pouco o Inter é capaz de informar ingressos esgotados, porque abriu às 10 horas de hoje o check-in pro jogo da próxima quarta. Todo o ambiente com ruas de fogo, churrasco no Marinha, tudo isso pode acabar se o time não responder dentro de campo com essas individualidades que eu citei, jogando bem mais do que jogaram aqui no Rio de Janeiro. Vaguinha, tu estivesse na Libertadores de 2023 lá no Monumental de Nunes e o cenário é muito parecido, o resultado do cenário é muito parecido, é uma vitória por 1 gol,
lá de um time que eu acho que perdeu mais oportunidades claras, o goleiro participou muito mais. Mesmo que a gente saiba que o Flamengo parece ser mais forte que o River, né? Assim, é mais dominante, enfim. Tu consegue... Tu fala com muita propriedade da pressão que tu viveu no Monumental de Nunes, né? Aquela pressão do ambiente contra o Inter, que tu disse que nunca tinha vivido aquilo dentro de um estádio de futebol. Qual é a semelhança do Inter em relação ao Inter, do River em relação ao Flamengo? Como é que tu vê isso em relação ao jogo? Porque no final daquela história o Inter contou uma história feliz, que foi a conquista da classificação. E é preciso dizer que o Inter só não classifica no tempo normal porque toma um gol no finalzinho do jogo aqui, teria vencido por 2 gols de diferença aquele jogo aqui. Tu consegue ver semelhança? O Flamengo pra ti é mais do que o River naquele momento? O Inter é mais ou menos? O que tu acha? Eu acho que no jogo da Argentina em 2023, o Inter sofreu muito mais do que no jogo de ontem aqui. A pressão lá no Monumental de Nunes foi muito mais forte, mas muito mais forte. Eu acho que aquele time de 23, ele, apesar de o Kudê estar iniciando o trabalho dele, aquele time ali tinha peças assim que estavam em um melhor momento do que estão hoje. Por exemplo, o Inter tinha o Ener Valencia, que chegou voando, né, e chegou fazendo gol. E no jogo da volta, no Beira-Rio, o Valencia não faz gol, mas ele arrebenta com o jogo. Joga muito. O Inter hoje não tem esse jogador. O Valencia está no banco de reservas, nem entrou ontem, e o Ricardo Matias não tem essa capacidade que o Valencia demonstrou ter em 2023. O Alan Patrick era 2 anos mais jovem, né? Então, assim, os contextos, eles são bem diferentes. O contexto, ele é bem diferente, né, de 2023 para 2025, até do River Plate com o Flamengo. Acho que o River, apesar de estar com o Demichelis, tinha uma herança do Galhardo ali ainda, e era um time mais forte também, né? Pelo menos jogando dentro de casa, não demonstrou essa força fora. Acho que o Flamengo tem capacidade para jogar mais bola no estádio Beira-Rio. Então, vejo o jogo de ontem com menos pressão em relação a 2023, mas, ao mesmo tempo, o jogo da volta eu acho que vai ser muito mais difícil, porque o Flamengo tem essa qualidade para explorar contra-ataques, ou, né, para atacar o Inter, até ter mais posse de bola, se quiser, que o Inter no estádio Beira-Rio. Então, o confronto está aberto, mas eu quero sublinhar aqui, as grandes referências técnicas do time do Inter precisam jogar bola, precisam voltar a decidir, a contribuir no momento decisivo. Luca, o que tu acha? Tu acha que esse jogo de volta vai ser mais difícil, mesmo sendo no Beira-Rio, ainda mais com o retorno de Arrascaeta? O Flamengo tem o jogo de domingo, né, que os times vão se enfrentar de novo, talvez com peças mais poupadas do que outras, mas o que tu espera para esse jogo de quarta? O Flamengo, ele tem uma clara tara pelo Campeonato Brasileiro também, né? Então, por mais que eles estejam na frente e possam queimar uma gordurinha ali, com certeza eles vão querer ganhar essa partida de domingo. Acho que o Inter tem que entrar com a postura de franco atirador mesmo, jogando nos seus domínios, né? É meio difícil a gente entender o Inter como protagonista desse jogo do final de semana, mas pro jogo do meio da semana, o Inter necessariamente deverá ser protagonista. E a lembrança de 2023 é muito válida, mas a lembrança de 2019, quando o Inter cai nas quartas de final pro Flamengo, com a chegada ali do começo da grande máquina do Flamengo, né, com o Rafinha por um lado, o Felipe Luiz por outro, que ironia, né, agora treinador do Flamengo. Daquela lembrança lá, foi exatamente como o Nari falou, o Inter acabou tendo que atacar um pouco mais, cedeu espaço e precisava do segundo gol. Tem a substituição antológica, que sai Vitor Cuesta, entra Sarrafiori, e aí o Inter toma o gol justamente num contra-ataque. Então é um jogo para errar pouco, né? Mas se tratando do Inter e sabendo quão letal é o Flamengo, uma hora ou outra vai errar, por isso tem que produzir, né? Eu acho que o Inter deve pelo menos fazer 2 gols, porque eu não acredito num jogo que o Inter termine zerado, de placar, né? Vai ser... em casa, mas é bucha, né? Não é uma coisa simples. Não é... Eu dificilmente vejo um cenário em que o Inter não é vazado no Beira-Rio. Por isso que eu concordo muito com o Vaguinha as lideranças técnicas desse time têm que jogar. O Alan Rodrigues, inclusive, é uma ótima notícia. Eu acho que o centro do país ontem percebeu o que a gente vem falando desde antes da contratação desse jogador. Ele modificou totalmente o paradigma do Inter no meio de campo. A movimentação dele é interessante, ele tem uma movimentação um pouco mais imprevisível quando ele tá com a bola, quando ele tá sem a bola. Então é um jogador que
pode ajudar muito nessa contribuição entre a ligação entre o 5 e o 10 que estava nos faltando. Mas aí a gente vai indo. Eu acho que é um dos cenários que a gente pode acabar se sobressaindo. Acho que a grande questão do jogo de volta é que o Inter vai ter que ter coragem. Eu tava dando uma... Fui relembrar aqui... Tá chamando o Internacional de covarde ontem? Não, foi um time corajoso no primeiro tempo. Covarde? Dá pra chegasse a imaginar a hipótese do Flamengo querer também, tem 11 caras do outro lado? Mas o treinador do Inter falou na coletiva que quando ele soube que o Bruno Henrique ia jogar, ele optou por marcar mais recuado com medo da bola em profundidade. A gente falou do jogo do River. Por que o River tem dos dois... Sabe qual é a maior chance do Internacional no jogo de ontem? Oi. No primeiro tempo. Internacional. No primeiro tempo. A chance que tá uma jogada pela direita, que cruza pra trás e o zagueiro consegue antecipar o Ricardo Matias ali. É gol. Primeiro tempo. Segunda melhor chance de gol do Inter no jogo, sabe qual é? Qual? No primeiro tempo. Uma jogada que o Wesley vai na esquerda, ela cruza a área toda. Chance de gol no primeiro tempo. Eu gosto da coerência do César, porque o César é um fã do trabalho do Mano Menezes. Ele tá destacando o primeiro tempo do Inter, que o Inter teve 22% de posse de bola e não chutou no gol, porque teve as quase finalizações. É assim, é como o Mano Menezes pensa futebol. Então, por isso que ele defende. É uma coerência. Vocês não. As chances... Vocês, o senhor é um dos representantes da geração Nutella, vocês só olham futebol com o tablets. Com e os números. O Inter contra o Fluminense... Vocês olham futebol com tablets. O Inter contra o Fluminense no Beira-Rio no segundo tempo inteiro não finalizou no gol. Né, Vaguinha? Eles olham futebol com tablets. Ele tá exaltando um Eles não viram o jogo. Eles não viram o jogo. Lance que se o centroavante tivesse chutado seria a chance de você. Eles não veem o jogo, Vaguinha. Eles ficam no monitor, Vaguinha.